Ão, Bidu é seleção. Hugo Souza é seleção. Garro está de volta. Corinthians 2, Monster 0. Salve, salve rapaziada, canal 7337 aqui. Caso você não saiba, 7337 é a minutagem na qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. E Corinthians, como eu falei no começo, Corinthians 2, Monster 0, né? Famosa postagem do Corinthians que deu asas, de fato, deu asas. Então, vamos analisar esse jogo junto, vamos ver como é que foi essa vitória do Corinthians, a vitória em casa, nossos primeiros 3 pontos no Brasileirão, para ver se certas mídias aí param de ficar jogando, tentar arranjar like com o Corinthians, porque a gente sabe que dá mais mídia, né? Porque o Corinthians com 2 ou 3 jogos a menos estava em último, a gente estava em último, obviamente, porque a gente perdeu para o Bahia e não pontuou, porque a gente não jogou mais, olha só. Então a gente vê se agora a mídia começa a. Certa mídia, né? Não toda, obviamente. Começa a entender a realidade. Tá bom? Enfim, vamos lá. Primeiro tempo, a escalação, né? Dessa vez a gente não tinha Bidon e André por conta de lesão, mas a gente teve a volta da titularidade de Carrilho e a volta da titularidade de Rodrigo Garro. Que, pra ser sério, eu fiquei com muito receio do que poderia ser desse jogo, e esse receio quase se concretizou no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, porque quando a gente não tem André e Bidão, eu sinto que falta um pouquinho de combate corpo a corpo, mesmo com a cobertura de Ranieri. Só que hoje, pra você ver, foi um jogo que Ranieri tava. Eu não sei onde ele tava, pra ser sério, porque ele tava em todo canto. Então, uma hora ele tava ajudando a zaga, outra hora ele tava na ponta direita, na ponta esquerda, no meio. Então, eu não sei. O cara tem que ter um puta de um físico. E ele tem, né? Mas então o Corinthians a gente foi escalado com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Aí no meio a gente tinha Rodrigo Garro, Carrilho, Matheus Pereira e. Matheus Pereira e Ranieri. E na frente, aí a gente tinha Memphis e Yuri. Beleza. No primeiro tempo, como eu falei, eu fiquei com um pouquinho de receio por conta dessa escalação, da gente não ter esse combate. Contudo, porém, entretanto, tardou um pouco para o Corinthians acordar no jogo. Essa é a verdade, foi que o Bragantino, o Monster, na verdade, começou pressionando um pouco. Tanto que o primeiro chute mais perigoso assim, foi deles, né, com uma defesa do Souza, que ele espalmou no meio da área. Mas depois disso, o Corinthians conseguiu, a gente conseguiu impor mais o nosso jogo, principalmente com os facões do Yuri Alberto, que por mais que hoje não tenha sido efetivo, eu acho que do meio campo para frente a gente tem tomado algumas decisões que não são as melhores, seja um passe, a escolha de um passe, a escolha de um chute, que não tem sido a melhor. Mas esse facão foi muito efetivo porque deu muito trabalho. Acontece que hoje, assim, eu não sei o nome do juiz, mas hoje ele tava panfletando cartão amarelo. Foi pro Matheus Bidu pela primeira reclamação, primeira falta dele, primeira reclamação. Depois a estreia do Alan, que depois a gente fala disso, a estreia dele já tomou cartão. Aí teve cartão pro. Sei lá pra quem mais quem, enfim, teve cartão pra caralho. Enfim. Então, aí quando a gente consegue se encontrar, é aí que o Corinthians consegue andar mais, né? E só que essa diferença fica mais pro segundo tempo. Que o segundo tempo o Corinthians veio com a mesma atitude do final do primeiro, seja pressionando, não, o meio de campo estava bem povoado, tanto que o Rodrigo Garro se acha, a gente vai falar dele, o Rodrigo Garro ele se acha no meio do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, no meio do primeiro tempo ele se encontra no jogo, porque ele estava fazendo o que o Rodrigo fazia, o que o Garro fazia de ruim, que era simplesmente pegar, tocar para trás e, sabe? Mas aí no meio do segundo tempo ele se achou e puta, foi muito bem, pelo amor de Deus. Mas ele vai falar especificamente dele, tá? No segundo tempo, aí o Corinthians começa com a pressão novamente. E começa muito bem, tanto que o primeiro escanteio é com 20 segundos de jogo, de segundo tempo, né? Então a gente consegue pressionar, continua apertando até que a gente encontra o gol. O gol no escanteio. Olha só. Escanteio cobrado por Rodrigo Garro e cabeceado por Gabriel Paulista. Sim, o chupa-cabra. Rapaz, como tá jogando o Gabriel Paulista, cara. Vamos dar um destaque dele, porque uma coisa que foi comentada e é verdade, ele precisava muito de um zagueiro com mais velocidade. Por mais da idade dele, acho que tem 31 ou 32 anos, ele é muito mais rápido que André Ramalho. E sinto que tem muito mais reação também. Ele complementa muito bem o Gustavo Henrique, porque Gustavo Henrique ele é muito ruim, não, muito ruim não, né? Não vou dizer isso. Mas ele não é o melhor,
em termos de lance frente a frente, o cara vindo na ponta, essas coisas. E Gabriel Paulista consegue fazer essa cobertura. Então a gente tem uma estrutura de defesa muito mais organizada agora, muito mais organizada. Então o Gabriel Paulista consegue marcar um gol de cabeça que ainda pega no travessão e entra, tipo, é impossível de defender, é impossível de fazer qualquer coisa, um belo de um gol. Acontece que alguns minutos após esse lance, a gente fica com receio, o Corinthians marca e recua. No caso, não recuou, mas foi um lance do Monster, da Monster, que eles conseguiram encontrar um pênalti, olha só. Só que esse pênalti, vamos lá, vamos conversar. Esse pênalti foi por conta de um chute que o Bragantino deu, que o Monster deu, e foi no braço do Gustavo Henrique. Acontece que no lance, o braço estava meio colado. Ele estava um pouco aberto aqui, mas não pega aqui. Pega aqui. Meu irmão, assim, se ele cortar, cai. Se ele cortar o braço, de fato, aí não vai atrapalhar. Então, não achei justificável esse pênalti. Não achei que foi pênalti de verdade. A sorte, sorte não, vai. O mérito é que temos o Hugo Souza. E o demérito é que eles têm o Pita lá, o Pituca, sei lá qual é o nome desse cara. Sorte que temos o Hugo Souza. Mérito que temos o Hugo Souza, porque ele vai muito bem. E foi um pênalti defendido bem semelhante ao que foi contra o Gabriel Barbosa. Uma puta defesa. Temos o Hugo Souza e Carlo Ancelotti. Você também pode ter o Hugo Souza. Fazer o quê? Então a gente consegue. Eu tenho certeza que se o Corinthians tomasse esse gol, o jogo ia mudar de 0 para 80. Com toda certeza. E já que o Hugo Souza defende, o Corinthians. Então a gente continua pressionando. E numa dessas pressões aí, a gente tem um lance de contra-ataque, por assim dizer, naqueles facão que eu disse do, do Yuri Alberto, que ele consegue uma finalização e ela sobra para o Matheus Bidu. E ele marca, olha só. E Matheus Bidu no começo da partida, bem como a maioria do time do Corinthians não estava acertando tudo, ele também não. Mas, como eu falei, da metade do segundo tempo para cá, meu Deus, o homem virou o Roberto Carlos de cabelo e dente para frente. Porque tava jogando muito e a calma do Bidu é aquela coisa que a gente não via. Não me engano se ele tá desde 23 ou 24, mas que a gente não via há alguns anos atrás. Então ele tem muita calma para jogar. Por mais que às vezes essa calma seja excessiva, eu não acho que é marra, tá? Não acho que é marra, eu acho que é calma mesmo. Como eu falei, às vezes é excessiva, mas ele foi muito bem. Foi muito bem. E encontrou gol, porque a bola veio num rebote e a bola, meu, cai no pé dele. Cai no pé dele no canto direito do goleiro, né? No canto esquerdo. Nosso. E ele marca. Olha só, Matheus Bidu marcou. E como eu falei, cara, como tem jogado o Matheus Bidu, como foi contra o Capivariano, como eu falei, teve a lesão do Hugo quando a gente fez a análise, e ele entrou, mudou totalmente o setor ofensivo e defensivo do Corinthians. É o que ele faz. Então fez isso muito bem. Então, para dar o último destaque, que eu tenho que falar que a gente tem puxado o pé, e agora, obviamente, como eu sempre digo, se fez errado, a gente tem que criticar, e se fez certo, a gente tem que elogiar, que é Rodrigo Garro. Olha só, Rodrigo Garro teve um desempenho muito bom nessa partida. Eu acho que, como eu falei, tiveram algumas decisões errôneas na parte do ataque, mas, e isso faz parte do Rodrigo Garro também, mas eu acho que esses erros foram mais, principalmente no final do jogo, por conta de cansaço e por conta de ele não estava sendo titular. Então, acredito eu que demora para pegar esse ritmo desse raciocínio. Estou presumindo aqui, né? Mas chegou uma hora que como eu falei, a partir da metade do segundo tempo, estava sendo Garro semelhante ao de 24, porque ele não estava com medo de passar para frente. Então eu amo de verdade os lances que ele faz para virar o jogo, no caso, né, o Mateuzinho cobra o lateral, o Garro sem dominar, sem nada, ele dá de primeira, com muito efeito até o outro lado, para virar o jogo e desafogar. E ele fez isso novamente muito bem. Então, um destaque muito positivo do Rodrigo Garro, como eu falei, só essas tomadas de decisões e alguns passes que eu acho que o Corinthians podia ter feito um placar mais elástico por conta dessas decisões. Não foram gols perdidos, talvez no máximo gol perdido que o do Vitinho, mas nem tanto. Mas eu acho que o placar poderia ter sido mais elástico, tá? Acho que poderia ter sido. Poderia ter marcado mais. E eu sempre falo com vocês de parâmetro, né? Como foi o jogo com o Capivariano, que é meio difícil se estabelecer.
Mas contra o Bragantino, não. Porque o Bragantino tinha sido uma pedra no nosso sapato, né? O Monster estava atrapalhando a gente. Isso novamente não necessariamente esse ano, mas em outras temporadas atrapalhava a gente e esse jogo não. Então é parâmetro sim, porque é um time bem treinado, a gente viu como eles já estão classificados no Paulista, essas coisas. E eu fico feliz por quê? Porque as entradas não prejudicaram o time. Pelo menos na minha visão, não prejudicaram. Então a entrada de Guinegão, a saída de Memphis para Guinegão, a saída de Garro para Kaique, a saída de Matheus Pereira, a saída de Carrilho e Matheus Pereira para Charles e Alan, que aliás, Alan, boa estreia do Alan, infelizmente já tomou cartão amarelo, mas enfim, é o que esse juiz fez. Mas uma boa estreia, teve uma quase assistência, também foi muito corajoso, teve carisma também para dar chapéu, essas coisas, então foi uma boa estreia. E eu fico feliz por conta disso, porque parece que temos um resquício de elenco. Aquela coisa que, beleza, se machucar três, fudeu tudo. Mas, por exemplo, tínhamos essa partida, Bidon e André machucado. Então foram substituídos por Carrilho e Garro. E foram muito bem, ambos, né? O Carrilho ele não se expôs tanto, mas é aquela coisa, só de você ter ele no meio campo, você sabe que você vai ter mais tranquilidade para sair, isso já ajuda muito, porque você fica mais seguro, né? Então, as nossas substituições não prejudicaram o time, que normalmente isso acontece. E eu volto a repetir, bem como foi Charles, bem como foi Alan, como foi Kaique, Guinegão. Nenhum deles ficou devendo, saiu devendo. Ah, o jogo já estava praticamente vencido? Sim, mas você é capaz de fazer uma bosta, entende? Então, um jogo muito positivo mesmo. Tirando, não vi o Bragantino criar muita chance também. E aquela coisa que eu falo, puxo desde o jogo do Palmeiras, ou contra o Palmeiras. Corinthians não deu chance, de fato. Não foi aquele jogo que tão emocionante que, nossa, a cada minuto tá um time chutando contra o outro. Não foi assim. Foi o Corinthians dominando. E agora foi a mesma coisa. A gente só tem que ver se essa atitude de dominância, não necessariamente de posse de bola, tá? Mas não de correr risco. Mas de não correr risco, na verdade. Vamos ver se isso se mantém para jogos fora de casa. Não sei qual que é os nossos próximos confrontos, mas se isso for mantido, temos uma boa chance de ter um progresso, um bom desempenho em diversas competições, desde o Paulista ao Brasileirão, a Libertadores, à Copa do Brasil. Quem sabe manter o título, entende? Então, é aquela coisa, a prioridade vai ser definida conforme a temporada vai passando, mas um saldo muito positivo, rapaziada. Saldo muito positivo, gostei do jogo, gostei de todo mundo, sinceramente. Acho que não tem demérito de ninguém, gostei de todo mundo. E é aquela coisa, é só talvez tomar um pouco mais de cuidado nesse começo de primeiro tempo, né? Que foi o que aconteceu. Mas é isso, e aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aí, porque eu curti pra caralho. Estou muito feliz, a volta de Rodrigo Garro aconteceu. Não sei se vai ficar titular, porque Breno Bidon já tá na frente da fila, vai. Mas aconteceu. É isso, rapaziada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, porque já já a gente, quem sabe, começa a reagir aos jogos também, né? Tem essa demanda aí. Fechou? Valeu. Essa é por tu, Augusto.